Oi, pessoal, boa noite. Um pouquinho atrasada do horário que a gente combinou, né? Porque nós combinamos a 18h30, horário de Brasília. E daí, aqui onde eu moro, é uma hora a menos. E aí eu fiquei muito focada no horário. E aí um seguidor pegou e mandou mensagem: Ei, e aí, vai ser 18h30 mesmo ou 17h30? E eu falei, meu Deus, quando eu olhei no relógio já ia dar 18 horas, né, que é o horário de Brasília. E aí, como eu estava dizendo, aqui é onde eu moro, é uma hora a menos, né? E aí confundi um pouquinho, por isso que eu atrasei essa meia hora. Mas vamos lá, é, vamos dar início, né, ao que nós falamos, abordar o assunto de hoje, da live, que é feridas, né, disfarçadas de verdade. Porque eu vou só tentar abaixar aqui um pouquinho, gente. Eu nem dei uma arrumadinha, nem no cabelo. Tem muita gente que vem nos falar, né? Chega a outras pessoas, amigos, parentes, né? Geralmente os parentes é que sofrem mais. Os mais próximos é que escutam mais essas feridas, né, disfarçadas de verdade. Maria Júlia, eu tô aguardando você visitar a madrinha, tá? Também tô com saudade. E aí, como eu estava dizendo, são mais a família, as pessoas mais próximas é que usam dessa falsa sinceridade para poder falar as coisas e acaba magoando as pessoas. E aí eu vou abordar esse assunto, né? Porque o que leva uma pessoa a ser tão sincera, né? E a pessoa que ouve, como que ela reage, que impacto isso causa na vida de uma pessoa que escuta essas coisas. Durante a semana nós abordamos o tema e aí eu postei alguns vídeos de relato, né, de pessoas que sofreram. Hoje o pessoal chama de bullying, né, mas a gente fala de feridas mesmo, palavras que machucam, que ferem. Então, a gente vai falar sobre isso. E as mães, falamos de mães. Eu até postei um vídeo de uma mãe que o filho dela suicidou porque ele postou uma foto e aí as pessoas começaram a xingar ele, a dar nomes, né, na rede social. E como isso tá muito, a rede social facilita muito isso na vida das pessoas, né? As pessoas que usam isso, as redes sociais para o mal. Então, isso afetou ele de uma maneira muito forte. Ele já vinha sofrendo bullying antes. Então, como ele já estava com o psicológico abalado, ele já estava passando por um processo de depressão. E aí ele escuta isso, levou ele ao suicídio. Então, assim, a mãe, na hora, gravou o vídeo, a intenção dela era ajudar, muito desesperada por conta disso, por conta da maldade das pessoas, né, que, que fizeram isso, né, que maltrataram. A gente postou também outros relatos de adolescentes que iam para a escola e sofreram bullying, queriam sair da escola, e aí sempre era uma característica específica que as pessoas pontuavam, né, na outra. Só que o que a gente vai falar hoje é algo assim maior, porque eu sempre digo que estas coisas, elas sempre vão existir. O bullying, as palavras, vão ter sempre pessoas que ferem pessoas, vão sempre existir pessoas que maltratam pessoas e não se importam com isso. E aí, como então que a gente deve reagir a isso? Lá no livro de Mateus, no capítulo 27, na história de em Mateus, Marcos, Lucas, fala muito sobre isso, mas em específico quero relatar desse momento que
Jesus, ele foi uma das pessoas que mais sofreu injustiça, ele foi xingado, ele chegava nos lugares para curar pessoas. Observe, ele é Jesus. Ele chegou na terra, ele chegava na cidade, nos lugares, para poder curar pessoas. Ele chegava para fazer o bem para as pessoas. E as pessoas falavam que ele estava endemoniado, chamava ele de ladrão, chamava ele de falso profeta, chamou ele até de Belzebu, filho de Belzebu. E aí, se Jesus levasse isso para o coração? Imagina se Jesus levasse isso para o coração. Ana, mas não é fácil a gente ouvir as coisas e fazer de contas que não foram ditas. Realmente não é muito fácil, mas nós temos que aprender a trabalhar isso em nós. Porque, gente, quem ouviu essas ofensas, quem ouviu essas palavras foi Jesus. Jesus, o Filho de quem? De Deus. Olha o tanto que ele foi injustiçado, tanto que ele foi xingado. Até hoje tem pessoas que não acreditam que ele é o Filho de Deus. E ele continua o quê? Sendo o Filho de Deus. Então, o que você tem que fazer com essas feridas, essas palavras que ferem, né, que machucam muito a gente? É você olhar para você e falar assim, quem eu sou? Eu sou a filha de Deus, eu sou o filho de Deus. Eu sou assim. E o que a pessoa falar não vai mudar o que eu sou. Não vai mudar. Não vai me fazer pior porque ela me falou alguma coisa. Então, vocês têm que ter isso em mente. E como que eu vou trabalhar isso em mim? O autoconhecimento. Quando você reconhece que você tem valor. Porque cada um de nós, nós temos um valor especial para Deus. Não é? Você não tem que se medir o seu valor no outro. Você não tem que medir o seu valor nas outras pessoas. Você tem que ver o seu valor, o valor que a sua alma tem para Deus. Então, quando você olha assim, você vê que você tem um valor para Deus, o que os outros pensam não importa. O que as outras pessoas vão falar sobre você não importa. Porque muitas das vezes, quando as pessoas começam a atacar os outros, é porque dentro dela ela está ferida. Ela não está falando sobre algo em você. É algo nelas. A ferida é nelas, o problema está nelas. E aí elas querem atingir alguém. Também tem muitas pessoas que passaram por um processo foram maltratadas, né? Lá atrás, ninguém teve dó de mim, eu também não vou ter dó de ninguém, não. As pessoas falam pra mim isso, falaram um monte de coisa pra mim, eu não morri, eu tô vivo até hoje, mas tá vivo e tá cheio de ferida, ferindo outras pessoas. Então, assim, a gente tem que aqui repensar sobre isso, porque tem umas frases prontas, por exemplo, que fala assim, eu acabei de falar, eu passei por isso e eu tô vivo. É igual quando vai contar que apanhou da mãe, né? E aí tem gente que tá vivo pela misericórdia de Deus, né? E fala assim, mas eu passei por isso, eu apanhei e eu tô vivo. Tá. Mas às vezes a pessoa tá viva, ela escutou muita coisa, ela ouviu coisas que não precisava, ela realmente tá viva. Mas às vezes ela tá viva, mas ela tá marcada. Ela tá marcada por feridas, ela tá cheia de dor, ela tá com traumas de tudo que ela passou. E só estar vivo não é importante, não é que não seja importante, não é o suficiente. Você tem que estar vivo e você tem que estar bem, você tem que estar em paz com você, em paz com as outras pessoas, e essa paz que a gente tem, ela é só Deus que coloca ela dentro de nós. Quando a gente tem Deus dentro de nós, quando a gente tem uma comunhão com Deus, a gente sabe muito bem o valor que nós temos, porque uma alma, ela é valiosa, tanto para Deus quanto para o diabo. Para os dois, a nossa alma tem valor. Os dois, qual é a maior luta do diabo? Ele não está importando tanto se você está sofrendo, não é o sofrimento,
A intenção dele não é levar você a sofrer, a intenção dele é levar você que eu digo assim, a pessoa para o inferno. Então, a nossa alma tem valor. Então, quando alguém te ofender ou você ouvir uma palavra que te machucou, olha o valor da sua alma. A minha alma tem valor. E eu sou uma alma, porque eu não sou feito só de carne, só disso daqui. A minha alma tem valor. Então, eu não posso deixar essas coisas me atingir. E porque nesse processo que a gente trabalha muito com pessoa, o perfil de pessoas que a gente conversa, que a gente atende e que fere outras pessoas, são pessoas que estão machucadas, são pessoas que passam por problemas e daí para mascarar aqueles problemas que elas estão passando, elas começam a destilar veneno, né? Digamos, numa linguagem mais que para vocês entenderem, ela começa a destilar veneno, elas começam a falar coisas, a maltratar pessoas. E como eu disse anteriormente, fizeram isso comigo, eu também vou fazer. Eu tô vivo, né? Fizeram isso e eu tô vivo. Não, é porque o povo de hoje é muito fraco. Tem muito isso, as pessoas falam que o povo de hoje é muito fraco. Mas a gente tinha uma visão, né? Antes mais fechada em relação a isso. Feria do mesmo jeito, mas a mentalidade das pessoas eram que ainda tem mulheres que pensam isso. Ele pode. Maltratava, o esposo maltratava, não, ele pode. Os pais maltratavam, não, eles maltrataram porque eles são pai, eles podem. Não, gente, a gente tem um meio de comunicação, né? Nós, racionais, Deus nos deu o dom da comunicação. Então, o dom da fala, né? E tudo a gente pode conversar. E a gente não conversa só com a língua. Primeiro a gente conversa com o cérebro, depois é que a gente externa com a língua o que a gente vai falar. Mas tudo que a gente for ouvir essas feridas, né? Ouvir essas palavras que causam feridas, a gente tem que pensar, machucou? Meu Deus, tira isso de mim. Tira isso do meu coração, eu não quero guardar mágoa, eu não quero guardar rancor. E eu vou revelar um negócio que eu fiz há pouco tempo, não tem muito tempo que eu fiz isso. Sobre uma pessoa que eu falei algumas coisas que eu não deveria. Daqui a pouco eu falo sobre isso. E se você se sentir mal, não tem problema nenhum você ir na pessoa, pedir desculpa pra ela, porque você falou uma coisa que não devia. Isso é muito nobre, uma pessoa reconhecer que errou. As pessoas acham que é sinônimo de humilhação, mas não é. É grandeza. Uma pessoa que errou e ela vai lá e reconhece o erro dela e pede desculpa, isso é sinônimo de grandeza de uma pessoa que faz isso. E como eu estava dizendo anteriormente, dói, fere, sim, muitas vezes sim, na maioria delas, né? Mas quando você ouvir, eu vou te falar de novo e vocês vão pensar nisso todas as vezes que vocês ouvirem uma palavra que fere vocês. Daqui a pouco eu vou falar para vocês uma mensagem, algo que eu ouvi muitas mensagens, eu li muitas mensagens que vocês me mandaram durante todo esse tempo, e daí eu vou falar para vocês algumas que eu falei, que eu ouvi, que eu fiquei assim impactada com as coisas. Uma delas eu não vou falar quem é, mas eu vou falar aqui que eu ouvi. Eu tive relatos de pessoas que jogou roupa fora porque alguém chegou nela e falou assim: nossa, você fica muito mais gorda com essa roupa. Nossa, essa roupa não fica bem pra você. E olha, você imagina, a pessoa falar isso pra outra. Aí, e a pessoa achou que aquilo era verdade, né? Acreditou naquela palavra da pessoa e fez isso. Uma vez aconteceu isso comigo, eu tava numa festa da minha filha, apresentação da minha filha. E eu sempre gosto de roupa mais solta, porque eu gosto de ficar à vontade. Eu tava com um vestido solto, e aí ele era longuete, bem abaixo do meu joelho.
E aí eu tava lá filmando, né? Que mãe só fica filmando a apresentação dos filhos. Eu tava lá filmando e tal, toda empolgada. Chegou uma pessoa que ela dizia minha amiga, perto de mim, e falou assim, ainda me chamou de amiga. Amiga, você tá muito bem, mas eu posso te falar uma verdade? Eu falei, pode. O seu vestido parece uma camisola. Você tá parecendo que acordou agora e veio pra festa. Eu falei, eu amo esse vestido. Eu achei ruim? Claro, eu fiquei pensando assim, eu não teria coragem, se a pessoa fosse de pijama pra festa, eu não teria coragem de falar pra ela. Porque não é da minha conta, entendeu? Não vai mudar nada em mim. Se ela tá lá e tá se sentindo à vontade, eu vou falar, quem sou eu pra falar alguma coisa? E aí, eu falei, tá bom. Eu uso meu vestido até hoje. Isso deve ter uns 5, 6 anos. Eu tenho ele, eu uso ele direto. E agora a moda voltou. Eu nem faz tanto, quando vocês me veem. Vou falar, é animal print. Quando vocês me veem, é o único que eu tenho de animal print, de oncinha. E aí, eu visto ele até hoje. Eu amo ele até hoje. E é a opinião dela. Não vai mudar nada na minha vida. E hoje eu tava pensando essa semana um exemplo que eu ia usar. Aí eu lembrei disso, falei, do vestido, a menina falou que eu tava parecendo que tava de camisola. E aí eu tenho uma colega que, aliás, eu tenho vários colegas que tá nesse processo, que fez bariátrica, né, redução. E aí a menina pegou e falou assim pra ela, né, uma dessas colegas minhas, nossa, você tem um rosto lindo, depois que você vai emagrecer, aí vai ficar bom. Cara, qual a necessidade que a pessoa tinha de falar isso? E o que isso agregou na vida do outro? E aí a pessoa achar que isso tá ajudando, né? E não tá, gente, não tá ajudando. Então, quando a gente for pensar, ficar dando opinião demais na vida dos outros, vamos pensar, e se fosse comigo, eu ia gostar? Né? E aí, se vocês lembrem, por favor, quando vocês ouvirem alguém te ofendendo, alguém maltratando, vocês lembram. Chamaram Jesus de falso profeta. Chamou ele de Beuzebu, filho de Beuzebu. Chamou ele de mentiroso. Jesus, o Filho de Deus, fazia milagres, as pessoas viam ele fazendo milagres e ainda xingaram ele. O que fizeram com Jesus? Cuspiram nele. Eu vou deixar os outros cuspir em mim? Não, é só para vocês lembrar de que ele não deixou de ser Jesus porque falaram mal dele. Ele sabia quem ele era. Ele era o Filho de Deus. E nós sabemos quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Então nós não podemos deixar essas coisinhas nos atingir. Por quê? Porque essas palavras às vezes podem nos causar a dor, além da dor, a mágoa. E quando nós deixamos a mágoa entrar no nosso coração, nós fizemos uma live sobre isso, sobre mágoa, o nosso corpo adoece. A gente faz mal para nós mesmos. Eu já tive muita dificuldade de liberar um sentimento ruim por causa de coisas que eu ouvi sobre mim que me magoaram, mas eu consegui. Não é fácil, foi uma luta, eu orei, eu jejuava, eu orava, eu pedia a Deus, tira isso de mim, eu não quero isso dentro de mim. Mesmo que a minha vontade não era de perdoar aquela pessoa, eu não levei pro coração, eu não levava pro lado de mim, eu falava assim, eu perdoo, e falava o nome dessa pessoa, em nome de Jesus, eu libero perdão sobre ela, até eu sentir leve em relação a essa pessoa. Então, quando fizerem isso com você, lembre-se, quem eu sou? Eu sou filho de Deus, eu sou a filha de Deus, então isso não vai me afetar e não vai mudar quem eu sou. E assim, gente, como eu estava dizendo, dá para responder, né? Perguntar, tá, mas assim, essa opinião sua, você acha que vai mudar o que na minha vida? Tranquilo assim, ó. Você acha que isso aí vai acrescentar o que na minha vida, essa opinião que você tá me dando aí? Ou então, se tem uma pessoa, porque a gente também tem aqueles monte de gente que só vem pra nossa beira pra poder falar, criticar, né? Coisa ruim. Olha, eu acho, na minha opinião, você nem pediu, na minha opinião, eu acho. Eu falo, não, assim,
Pode guardar para você, porque eu já tenho a minha opinião formada, tá tudo bem. Uma vez que você falar, nunca mais ninguém vai achar, essa pessoa já não vai achar mais que tem o direito de entrar e falar. Gente, a gente tem que falar. Você não pode sair xingando as pessoas, né? Porque daí você se iguala a ela, né? Mas falar, ó, ou então, se alguém te falou, você fala, olha, eu te perdoo, sabe? Hoje, por exemplo, hoje você tem gente que eu sei que tá aqui na live que tá ferido porque ouviu coisas que não gostou. E sabe o que você faz? Manda uma mensagem pra pessoa, se ela não estiver perto. Se você tem possibilidade de estar junto dela um dia, fala assim, olha, eu te perdoo por você ter falado aquilo e aquilo, aquilo de mim. Aquilo me feriu, me machucou, mas eu te perdoo. Eu libero meu perdão sobre a sua vida. Você vai ver o tanto que isso vai te fazer bem e vai evitar com que essa pessoa faça com outras pessoas também. Você vai estar criando uma rede de soluções. Há muitos anos atrás, eu disse algumas coisas para uma pessoa e aí que eu não deveria. E aí eu peguei e falei assim, E aí um dia eu orando para Deus e eu falei para ele assim, Deus, me mostra se tem alguém ainda que eu falei alguma coisa que eu não deveria, que eu falei no momento de raiva, e aí eu magoei essa pessoa, me mostra. E na hora veio aquela pessoa assim na minha mente, só que eu já não moro mais perto dela. Eu peguei o telefone, não tinha mais o número que eu tinha dela, eu tinha até o número dela, o número que eu tinha dela, não estava mais salvo na minha agenda. O que eu fiz? Fui caçar nas redes sociais, porque todo mundo hoje tem um Facebook e um Instagram na vida, né, gente? Aí eu achei ela, porque nós temos amigos em comuns, eu sabia e comecei a procurar e encontrei. Peguei e mandei uma mensagem para ela. Eu falei para ela, eu quero que você me perdoa por eu ter dito aquele dia, aquelas coisas que eu não deveria. Eu sei que eu te magoei aquele dia. E aí eu conversei, falei um monte de coisa, eu falei para ela, me perdoa por isso. E depois disso eu fiquei em paz. Era a pessoa que faltava assim, porque a gente magoa as pessoas ao longo da vida, né? Eu pedi perdão, porque eu não tenho problema nenhum em pedir desculpa, pedir perdão para quem eu ver que eu causei alguma coisa. Até aqui em casa, às vezes eu faço alguma coisa com as meninas e eu falo, desculpa, ou me perdoa, você me perdoa? Porque o perdão ele faz parte da vida. Tem gente que acha que vai virar um extraterrestre se ele não pedir perdão para alguém. Então, e aí se você quer liberar o perdão e a pessoa não te pede perdão, você fala, manda uma mensagem, olha, eu te perdoo por aquele dia que você me falou isso, me causou profundamente uma dor, eu fiquei extremamente magoada, ferida por você ter me dito isso, mas hoje eu tô bem, eu entendi que nada do que as pessoas vão me falar vão me afetar, eu tô muito bem e cuida, né, para as coisas que você for falar, porque às vezes você pode pegar uma pessoa fraca. Eu tava fazendo uma pesquisa para poder fazer essa live e a quantidade de gente que cometeu suicídio porque alguém falou alguma coisa e ela já estava ferida é imensa. Vocês não têm noção. Depois vocês pesquisam e vocês vão ver. Muitos adolescentes, porque o adolescente e o jovem, ele tá passando por um processo de identidade, né? Eles ainda estão, não sei quem eu sou, né? Tentando se enquadrar em algum grupo, a que grupo eu pertenço, né? Aí o adolescente, ele quer estar jovem, mas ele também tem aquele negocinho de criança, e aí tá muito fragilizado. E tem muitos adolescentes, gente, ou que fizeram suicídio, ou que tentaram, por conta de coisas, né, de palavras que machucaram. E aí nas redes sociais isso é muito forte, porque todo mundo tem acesso a tudo das pessoas. Às vezes eu posso ter um vídeo, não sei, depois vocês vão lá no meu YouTube e ver. Uma menina postou uma foto e eu achei assim tão lindo a autoestima dela, porque ela falou assim, eu olhei pra mim aquele dia e eu tava me achando linda. Eu tava gostando e eu falei, peguei o óculos do meu primo, coloquei o óculos do meu primo e tirei uma foto e postei, porque eu estava me sentindo linda aquele dia.
mas foi questão de minutos quando aquela foto tomou proporção. As pessoas da escola foram printando e mandando uma para outra e se conversando nos grupos. E aí alguém, amiga, ficava tirando print dessas conversas no grupo e mandando para ela, olha o que fulano tá falando, olha o que fulano tá falando, olha o que... Ela entrou em depressão e aí ela não queria mais ir para a escola. E às vezes a gente fala, um comentáriozinho besta. Eu ouvi tanto isso quando eu era criança e tô vivo, e não me fez mal. Só que nós temos que entender que tem essa diferença de fase e outra. Nem todo mundo tem o mesmo psicológico que todo mundo, que outras pessoas, para poder aguentar essas coisas. Ana Paula, você mandou solicitação para participar do vídeo, tá? Só confirma aqui para mim se você quer participar, que daí eu vou aceitar aqui, tá? E de repente você apertou errado. Se você quiser participar aqui, gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, quiser contar alguma coisa, quiser fazer parte aqui também da live, tá aberto, tá? Pra gente interagir aqui, tá bom? Aí a Ana Paula só me confirma, Ana Paula é minha irmã. Geralmente o irmão, quando a gente é novo, né, é um dos que mais fazem bullying na vida da gente, né, Ana Paula? Hoje, assim, mas a minha irmã, a gente tem uma relação muito boa e foi a partir de um dia que nós tomamos uma decisão, que nós não iríamos deixar que ninguém falasse nos afetar a nossa relação. Porque às vezes alguém fala assim, fulano falou isso e isso, fulano falou isso e isso. E aí você pega um sentimento de algo que você não ouviu, só que alguém te contou, só que alguém te falou. E aí a gente falou assim, não, olha, a partir de hoje que a gente tiver de falar uma pra outra, a gente vai falar, e que os outros falarem sobre a gente, deixa eles pra lá. Ou a gente corta, ou a gente ignora. E desse dia pra cá, a gente começou uma relação tão boa, e a gente vive isso, graças a Deus. E eu falo para minhas meninas, o amor de irmão, quando ele é assim, sem contenda, é muito gostoso, é muito bom, né? Então, como eu estava dizendo para vocês, quem mais... olha, Moisés, pensa, Moisés, quando ele... foi escolhido para trazer o povo para o Egito. Quantas pessoas não maltrataram Moisés? Moisés, lógico que através do poder de Deus, da obediência de Deus, mas ele estendeu o cajado, ele abriu o mar. Deus abriu o mar através da atitude de Moisés. Então, assim, o Moisés liderava as pessoas. E as pessoas xingavam ele. Tinha pessoas que maltratavam ele. Falavam de um monte de coisas dele. Falavam que acusaram ele, que tiraram eles do Egito para morrer no deserto e tal. E quem era Moisés? Ele deixou de ser Moisés por causa disso? Não, ele continuou sendo Moisés. Por quê? Porque ele apesar de muitas vezes ele ficar extremamente nervoso com tudo que acontecia, ele sempre sabia que Deus era com ele. Então, Jesus não deixou de ser Jesus e de ver o seu valor e saber que ele era filho de Deus, mesmo diante de tantas acusações, de tantos xingamentos, a pessoa maltratou ele, e ele continuou firme ali no propósito dele. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Então, quando você for maltratado, quando você ouvir uma palavra que não te agrada, quando alguém xingar você, quando alguém fazer bullying com você, lembrem-se, fala isso para os seus filhos, fala isso para as pessoas, lembrem-se, você é quem? É filho de Deus. Jesus passou por algo pior que nós, e ele permaneceu firme. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Ele era o filho de Deus. E nós somos o quê? Nós somos o filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Então, permaneçam firmes. Não deixam essas coisas abalarem vocês. Eu poderia ficar aqui, falando horas para vocês. Cris, pode jantar com o Stefano lá, tá? Gente,
uma coisa que eu quero falar. A Cris, nós vamos fazer uma live, que a Cris é um exemplo de superação de luto, de superação de separação, de superação de... Fala aí, Cris, que mais que superação? Porque da superação financeira, a Cris é uma superação física. A Cris era uma pessoa que ela tinha uma autoestima tão baixa. Gente, eu tô falando da live, que eu vou falar da... que a Cris não aceitava que a gente tirava foto dela. Ela acreditou tanto, olha o poder da palavra. A Cris acreditava tanto, eu tô falando isso porque ela me dá liberdade para falar sobre isso. Ela acreditou tanto que as pessoas falavam que ela não era ninguém, que ela nunca ia ser ninguém, que ela nunca ia conseguir nada, e aí ela foi tão traída, tão maltratada num relacionamento, que ela acreditou naquilo. E aí ela abraçou aquilo, ela achava... Eu pensava assim, porque a gente vê isso, né, diferente. E aí ela falava, ela falou assim, você não se enxerga como você é? Ela falava assim, eu sou tudo isso que ele fala. Então isso foi muitos anos ela ouvindo isso de várias pessoas e ela acreditou naquilo. Ela olhava no espelho, ela via aquilo que as pessoas falavam dela. Mas graças a Deus, a Cris, ela superou isso, escreveu um livro, nós vamos lançar esse livro na live, de superação, e ela superou a separação, superou o luto, superou a vida financeira, e a Cris agora é uma escritora, ela mora em Londres. Gente, a história da Cris é incrível. Então, assim, mesmo que você esteja, porque ela estava nessa situação, porque ela acreditou em tudo aquilo que as pessoas falavam sobre ela, ela conseguiu sair dessa bolha, ela conseguiu ver o valor dela hoje. A Cris hoje posta selfie, ela grava vídeos e sem vergonha nenhuma, e ela tá linda. Sabe quando a pessoa tem um brilho de Deus na vida dela, que acende, que o brilho acende na vida dela? É isso que Deus faz. Ele transforma a vida das pessoas quando elas permitem ser transformadas, e ela permitiu. Então a história dela é muito linda de superação. E ela resolveu começar a perdoar as pessoas que fizeram isso com ela. E ela foi se libertando disso, libertando dessas coisas. Ela foi necessário deixar de ter contato de gente da família dela muito próxima, porque eram pessoas que machucavam muito ela. Então ela deixou de ter contato com muita gente da família mesmo, para poder ela ter esse espaço e ela se resolver, ela se curar, para poder ela se estabelecer. Hoje ela fala com qualquer pessoa da família, os que feriram ou não, eles falam, mas hoje não atinge ela. Por quê? Porque ela sabe quem ela é. Igual vocês. Quando alguém falar mal de vocês, quando alguém criticar vocês, quando alguém colocar defeito, quando maltratarem, quem vocês são? Eu sou filho de Deus. É isso que Jesus acreditava. Quando alguém maltratava ele, quando alguém xingava ele, quando cuspiam nele, ele só pensava numa coisa: eu sou filho de Deus. E ninguém mudou isso. Ninguém. Nada do que aquelas pessoas falaram e fizeram com Jesus mudou quem ele é hoje. Quem é ele hoje? E o que fizeram com ele? Então, assim, vamos procurar nos curar do mal que as pessoas nos fizeram e limpar o nosso coração. Pedir perdão para quem a gente magoou. E se a pessoa que nos magoou não pediu perdão, você fala, olha, eu te perdoo. Mesmo que eu não te não, mas não tô te pedindo perdão, não. Não, mas eu te perdoo por isso que você fez comigo. Porque a mágoa, ela te leva a um caminho. E esse caminho não é a salvação. Então, quem guarda mágoa vai nascendo raízes de outras doenças dentro do corpo. Então, gente, limpa o coração, não guardem mágoa, e quando alguém falar alguma coisa de vocês, você já sabe. Eu vou repetir isso durante a semana todinha. A gente não vai se prolongar muito, porque era isso que eu queria falar para vocês. Porque a gente não fez essa live para poder ficar apontando as pessoas que falam das outras. Eu fiz essa live para vocês reconhecerem o valor que vocês têm,
para mostrar para vocês o valor que vocês têm e como vocês reagirem diante disso. Então, não deixem essas coisas atingirem vocês, porque quem vocês são? Quem tá aí pode escrever para mim quem vocês são. Quando alguém falar alguma coisa para vocês que vão ferir vocês, vocês vão falar o quê? Nós somos filhos de Deus. E não vou deixar isso atingir, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta, falar algum comentário, falar alguma coisa? Porque realmente vai ser breve, mas eu vou deixar gravado, se vocês quiserem assistir desde o começo. Eu peço perdão por a gente ter começado um pouco atrasado, mas deu tudo certo. Era isso que a gente tinha para falar. E nós vamos falando sobre isso mais no decorrer da semana. E eu quero ouvir de vocês sobre essas palavras que não vão mais causar feridas em vocês, porque hoje vocês aprenderam o valor de vocês e como reagir diante delas. Então, essas palavras não vão mais causar feridas em vocês, porque hoje vocês aprenderam como vocês vão reagir e quem vocês são diante de tudo isso. Até a próxima, e a gente vai voltar com uma próxima em breve, com o lançamento do livro da Cris, tá bom? Um beijo para vocês, obrigada por vocês terem acompanhado a gente e até uma próxima. E vai ficar salva, tá? Quem não pegou completo, quiser enviar para alguém. E vocês falem para os filhos de vocês. Ai, mãe, eu tô passando por isso na escola e tal. Se alguém tem filho, criança, né? Vocês falam, conta isso. Lê um pedaço da Bíblia, uma história onde Jesus foi maltratado. Mateus 27, capítulo 27, do versículo 27 ao 50, tem um pouco disso, mas tem muitas histórias onde Jesus foi. E tinha gente que nem acreditava que ele era filho de Deus, mas ele sabia quem ele era. E vocês sabem quem vocês são. Então, boa noite para vocês, um beijo e até a próxima, tá bom?